Diz assim: Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda. E carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha e gritos clamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: você não caiu aqui de paraquedas. Tomai assento. Toda vitória tem sua história. Amém? Esse recorte da história de Davi matando o gigante Golias tem algumas reflexões sobre a nossa trajetória até as grandes vitórias.
Diga comigo, a minha trajetória até as grandes vitórias. Uma grande vitória se constrói de pequenos avanços. Nós chegamos a lugares altos, a grandes lugares que o Senhor, Ele nos leva. E a história de Davi, nesse recorte que fizemos, mostra isso. Eu gostaria de atentar ao texto hoje, palavra viva. Deixe sua Bíblia aberta. Eu gostaria que você atentasse a alguns detalhes desse texto que me chamam muito a atenção. Davi era pastor de ovelhas, pastoreava as ovelhas de seu pai. Não eram muitas ovelhas, eram poucas. O texto já deixa isso claro. E o seu pai, em tempo de guerra, seus 3 irmãos mais velhos eram soldados de Saul, no exército de Israel, e tinham ido à guerra, e seu pai incumbiu Davi de levar comida para seus irmãos e um presente para o chefe deles, o capitão de 1000. E Davi então levantou-se de madrugada e deixou as ovelhas com guarda. Diga comigo, ele deixou as ovelhas com um guarda ou um vigia. Tem texto, tem tradução, se fala de vigia. E ele aí pegou todo o alimento, carregou e partiu para o lugar onde a peleja estava, a batalha estava acontecendo. E quando Davi chega ali, algumas coisas nos chamam a atenção, porque ele percebe o alvoroço. Ele percebe a voz de Golias que gritava já por 40 dias. Já há 40 dias ele estava gritando, pedindo que Israel lhe desse um homem para que o pudesse derrotar. E a Bíblia diz que Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda, que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu a batalha. Eu quero começar aqui hoje. Diga comigo, Davi deixou a carga e correu a batalha. Quando Davi chega ali, a missão dele era entregar o alimento para os seus irmãos e para o capitão de 1000. Mas Davi foi tomado de uma urgência maior. Ao perceber a situação, o alvoroço, o medo, Davi se desfaz da carga, ele deixa a carga guardada, ele não entrega ao irmão, ele não entrega ao capitão, mas ele deixa guardada com o guarda da bagagem e corre para a batalha. Ele corre para a batalha. Irmão, não dá para ir para a batalha cheio de bagagem. Não dá. Olhe para o irmão e diga assim: cheio de bagagem não dá. Irmão, nós precisamos entender que havia um gigante para ser derrubado ali. E para vencer gigantes, para vencer grandes desafios, o foco ele é essencial. Davi tinha um encargo de menor importância para cumprir, dado pelo seu pai. Mas a guerra, a situação que Israel estava de vergonha, toma o coração de Davi como uma urgência maior. E Davi simplesmente põe a carga de lado, guardada, porque ele entende que ele precisava focar naquilo. Para você vencer grandes batalhas,
É necessário que você deixe de lado as coisas de menor importância para intensificar a sua força nos grandes desafios. Hoje nós estamos diante de uma situação complicada. As pessoas com dificuldade de foco. Pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo. Que querem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E acaba que não consegue fazer nada. Ou pouca coisa. Se você estudar a história, eu estava observando isso agora, e isso é um padrão de pessoas, de profissionais, de empresários, de pessoas de grande sucesso. Você vai observar que existe um ponto em comum em todos eles. Eles deixaram muita coisa de lado para focar naquilo. Eles empreenderam muito tempo naquilo, fazendo aquilo, aplicado naquilo. Eles não tinham muitas coisas, porque eles entenderam que se eles queriam chegar no topo, se eles queriam vencer aquele grande desafio, se eles queriam alcançar aquele alvo, era necessário foco, entrega. E hoje a gente às vezes é tomado por um sentimento de que parece que é possível fazer tudo, mas não é. Se você ler as grandes biografias dos homens que fizeram diferença na história, você vai perceber isso. Isso é um ponto central. E aqui eu me deparo com uma verdade. Se nós, para ganharmos, vencermos grandes desafios, precisamos focar. Imagine quando a gente põe isso no mapa, vamos dizer assim, na trajetória da nossa vida. Não dá para focar em muitas coisas na vida. Não dá para focar em tudo, não dá para ser tudo, não dá para fazer todas as coisas, todos os cursos. Eu me lembro que eu estava, antes de assumir o pastorado da igreja aqui, eu estava em dúvida se eu iria fazer uma pós-graduação para tentar a carreira de gerente industrial e depois diretor. Tinha também uma possibilidade para eu ser professor universitário. Um antigo professor meu tinha me convidado. Tinha a questão da igreja. Tinha tanta coisa. Era tanta possibilidade que tinha. Só que eu entendi que eu tinha que focar em uma única coisa. Não dá para ser bom em tudo. Ser bom em tudo, na verdade, é ser meeiro em nada. Não? E a gente às vezes... Eu vejo pessoas, sabe, irmãos, sem foco na vida. Sem foco. E o pior não é esse. O pior é quando você vê pessoas focando a coisa errada. E você percebe isso. E essas pessoas, elas, depois de um tempo, vem a frustração. Davi, quando percebe a batalha, ele tinha um encargo maior, menor, mas ele deixa a bagagem de lado. E ele vai focar naquilo que é urgente, naquilo que vai promovê-lo, no grande desafio de enfrentar gigantes. Quais são as cargas que você carrega hoje? Quais são as bagagens que te impedem hoje de travar grandes batalhas? Porque não dá para travar grandes batalhas cheio de bagagens, fazendo N coisas na vida, sabe? Não dá. Simplesmente não dá. E às vezes, e aí vem a questão que eu queria falar agora. Quando Deus, Ele te mostra qual é o teu alvo. Quando Deus chega para você e diz assim: esse aqui é o caminho. E quando isso acontece, quando você encontra o lugar do seu dom, né? A área da sua habilidade, a área que Deus vai te fazer crescer. Davi era pastor de ovelhas, mas Deus estava prestes a promovê-lo a capitão do exército dele. Quem está me entendendo aqui? Era uma mudança absurda. Como é que alguém que estava cuidando de ovelha agora vai ser capitão
Mas era esse o projeto de Deus para a vida de Davi. Quem me entende aqui? Vamos desenvolver. Então, não vá à batalha com cargas, pois elas certamente te atrapalharão a vencer os gigantes. Não vá. Tem muita gente que está até na batalha certa, mas está muito pesado. Está cheio de coisa na mão. Sabe? Cheio de coisa. Coisas que não vão somar em absolutamente nada na vida dela. Coisas que podem ser feitas por outras pessoas. Quem se lembra dos apóstolos em Atos capítulo 6? Quando a demanda para atender a área da ação social estourou, as viúvas, muita gente precisando ser atendida com alimento. A Bíblia diz que os apóstolos se reuniram e levantaram 7 diáconos para cuidar das mesas, porque eles não poderiam perder o foco. Eles tinham uma grande missão, que era pregar a palavra de Deus, discipular a igreja de Cristo. Quem me entende aqui? Então eles tiveram que deixar na mão do outro essa incumbência que também era importante. Assim fez Davi quando sai da casa de seu pai. Ele não deixa as ovelhas sozinhas, mas ele as deixa na mão de um guia, de um guarda. Ele era o pastor, mas para ir para essa missão, ele deixa na mão de um guarda. Quando Davi chega naquele ambiente, você vai perceber que há uma pressão, principalmente pelo temor que ele encontrou nos corações. O ambiente era um ambiente de muito medo, de desafio, de pressão. Ele olhava para os rostos dos soldados e só havia medo, tristeza. Ele entra em um ambiente de pressão, e os ambientes de gigantes sempre serão ambientes de intimidação. Ambientes de grandes desafios são ambientes que eles tendem a nos intimidar. Mas Deus, Ele está contigo para te dar graça. Quem recebe essa palavra aqui? É impressionante que Davi, ele começa a enxergar diferentemente dos demais. Onde os homens viram fracasso, Davi enxergou uma oportunidade. Ele chegou e disse assim: vem cá, o que é que vão fazer com quem derrotar o gigante? Ele disse: olha, vai ser livre dos impostos, vai receber muito dinheiro e ainda vai se casar com a filha do rei. E ele saiu confirmando a oportunidade. Chamou mais a atenção de Davi do que um gigante. Você não entendeu, não? O prêmio, Davi não deixou que o gigante entrasse no seu coração. Ele abriu o seu coração para o prêmio, para a vitória, para a oportunidade. Ele já estava enxergando o que aconteceria com ele depois da vitória. E ele saiu, ele perguntou umas 4 vezes, se você olhar no texto. Aí saiu perguntando se é isso mesmo. Ele queria confirmar se era isso. Ele disse assim: quer dizer, eu não vou pagar mais impostos, nem meu pai mais vai pagar mais impostos, meus irmãos não vão pagar mais impostos, a gente vai ficar livre de imposto, eu vou ganhar muito dinheiro ainda, e ainda vou me casar com a princesa. Tá bom demais. Irmãos, ele não olhou para o gigante, enquanto todos estavam olhando para o gigante. Sabe por quê? Diga comigo: a fé nos faz ver diferente. Quando você está com fé, você enxerga o que ninguém está enxergando. Você percebe o que ninguém está percebendo.
Enquanto todo mundo estava tomado pelo medo, ele estava tomado pela oportunidade. Ele já estava pensando na festa de casamento com a princesa. Quem está me entendendo aqui? Então nós precisamos entender o que a fé faz quando nós estamos tomados por uma verdadeira fé diante de ambientes de gigantes, de ambientes de grandes desafios. Deus nos faz olhar o que vem depois da vitória. Ele faz com que o nosso coração se encha do prêmio, da recompensa e não do desafio. Então Davi, ele percebe isso. E é interessante, irmãos, que ambientes de pressão, a pressão, diga comigo, a pressão é um privilégio. Porque foi o teu esforço que a atraiu. Eu vou usar um pouquinho de física aqui agora, né? Pressão é força sobre área. Quanto menor a área, maior a pressão. Certo? Então não existe pressão em algo que quebra, que racha. Porque para existir pressão tem que existir força. Então a pressão só existe em lugares de resistência. Só sente pressão quem é forte. Quem não é forte não sente pressão, porque a pressão quebra ele. Quem já está entendendo aqui? Então se a pressão, se você está sentindo a pressão, isso já significa que a pressão viu em você força. É forte isso aqui, né? A pressão é um privilégio dos fortes. Só sente pressão quem resiste a ela. Só sente pressão, aleluia, quem tem condições de suportá-la. Então se você hoje está sob pressão, dê glória a Deus, porque ela viu em você força. Ela só exercita em um lugar que a resiste, a percebe, ela se manifesta. Entenda aqui, a pressão, o que é pressão, diga comigo, é força sobre a área. Então se a força vem e não existe área, não existe pressão. Mas se a força vem e encontra resistência, a pressão se manifesta. Então diga comigo, só existe pressão onde há resistência, onde há força. Então a pressão é um privilégio. Você está aí reclamando da pressão. Você está aí dizendo, eu não aguento mais, eu não suporto mais, não dá mais, não dá. Dá tanto que você está aí resistindo e Deus vai te dar graça. Deus vai te fortalecer. Aleluia, não tenha medo da pressão. Olhe para o irmão e diga assim, não tenha medo da pressão. Ela está carimbando, aleluia, aleluia, a tua essência. Ela está carimbando, aleluia, a essência de Deus em você. Quem não resiste à força, irmão, não tem pressão sobre ele. Diga comigo, a pressão é um privilégio. Então, naquele ambiente de pressão, Davi cresce. Davi caminha. Você precisa entender algo, que Deus nunca trará situações em nossas vidas que não sejamos capazes de vencê-las nele. Olha, isso para mim aqui é uma verdade que nunca vai ser arrancada de dentro de mim. Eu sou filho de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. E por ser filho dele, ou filha dele, Deus jamais me colocará em uma pressão que eu não seja capaz de suportá-la. No dia que eu não for mais capaz, na hora que eu não for mais capaz, Ele entra com o escape. Quem está me entendendo aqui?
Toda panela de pressão tem um selo lá de pressão. A panela de pressão tem 2 sistemas. Tem a válvula de pressão e o selo de pressão. A válvula é para indicar que a panela tem pressão. Ninguém entendeu, não foi? Está produzindo. Está cozinhando. Está preparando o alimento. Está desenvolvendo. Imagina a panela de pressão reclamar porque ela está chiando. Tem gente que já entendeu aqui já a coisa. Você está na área que Deus te chamou. Está ali, ó. Mas se por algum momento aquela válvula dá problema, entope, aí vem o selo. O selo vai e rompe. E aí alivia a pressão. Quem está me entendendo aqui? É o Espírito Santo que opera no selo. Mas a válvula vai continuar aí. Você vai estar o tempo todo sob pressão. Porque é sob pressão que você vence. Me ajude a pregar. É sob pressão que você avança. É sob pressão que você é útil. Aleluia. Você já viu aquela panela que não pega pressão? A cozinheira, né? Minha esposa está aqui, que eu já tive que ir aquelas 7 portas ali, que só Jesus na minha casa. A panela não está pregando pressão. Reclama. Porque não adianta. O que serve? Para que serve panela de pressão sem pegar pressão? E você está pedindo para Deus tirar a pressão de você? Quem está entendendo aqui? É na pressão que você vence. É na pressão que você produz. É na pressão que você avança. Então Davi, quando ele se coloca debaixo daquele ambiente de pressão, no meio daquele ambiente de pressão, ele cresce. Ele abre os olhos, ele disse assim: rapaz, que lugar, é aqui que Deus vai, é aqui que eu vou vencer, é aqui que eu vou me destacar, é aqui que Deus vai se manifestar na minha vida. Não é, aleluia, não é dormindo ali na casa do Pai. Quem está me entendendo aqui? É no ambiente de pressão. Não reclame nunca mais você vai reclamar da pressão. Não reclame da pressão. Deus tira a pressão, Deus me dê graça. Porque eu vou avançar no meio desse ambiente aí. Eu vou vencer aí. E aí irmão, tem uma situação aqui que é interessante. Que quando Davi está nesse ambiente, ele se encontra com o irmão. E esse diálogo curto com o irmão revela muitas coisas. Mas eu quero primeiro focar na mais importante aqui. Quando ele diz assim: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Diga comigo: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Para vencer os gigantes da sua vida, você não precisa que os outros vejam o diferencial que Deus pôs em você. Você só precisa crer que Ele te deu. E eu vou te dizer uma coisa aqui. Era até para pular aqui, que eu acrescentei isso aqui agora. Eu vou te dizer, quando Eliabe, ele enfrenta Davi, a Bíblia diz que Davi se desviou dele. Irmão, você sabe qual é o pior lugar para você vencer? É no lugar onde você nasceu. Porque as pessoas, elas olham para você e elas não conseguem entender que você não é mais o Windows 3.1. Que você não é mais o iPhone 2 ou 1. Você já é o 17. Quem está entendendo aqui? Só que quando ela te viu como o iPhone 2, o iPhone 1, o iPhone 3. Então ela vai olhar para você, ela vai sempre enxergar isso. Então não fique insistindo com pessoas que ainda não reconheceram
que há uma unção diferente na sua vida. Se desvie dessas pessoas. Não fique perto de pessoas que só te enxergam na versão passada. Deus já te aperfeiçoou, Deus já te capacitou, você não é mais a mesma. Quem está me entendendo aqui? Jesus disse que o profeta, ele não tem honra na casa, na terra. Não tem honra. Aí vai você querer validação de pessoas que elas não querem reconhecer que você é uma versão nova. Você está muito lá na frente. O teu sistema operacional é outro agora, é do céu. Deus já derramou dons aí, Deus já derramou virtude, Deus já derramou capacidade. Quem recebe aqui essa palavra? Essas pessoas nunca vão enxergar isso em você. E o que é que você tem que fazer? Ignore-as. Desvie-se dela. Está aí no texto. E desviou-se dele. Está aí no texto. E desviou-se dele. Está aqui, ó, até grifei aqui, ó. O ar-condicionado. Aqui. Versículo. Quem já viu o versículo aí? Versículo 30. E desviou-se dele para outro. Então entenda isso aqui. Tem que se desviar, irmão. Você tem que entender que Deus colocou isso em você, não no outro. E na maioria das vezes as pessoas não vão enxergar. Até que você entenda que isso está dentro de você. Quem me entende aqui? Segunda coisa. Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? O teu chamado não é maior do que o reino a quem você serve. Diga comigo, o meu chamado não é maior do que o reino a quem eu sirvo. Por isso, para você ser promovido, é necessário preparar alguém para o seu lugar. Ele era pastor de ovelha, mas quem colocou ele lá foi Deus. Era o tempo dele lá. Aí tem gente que não entende isso. Até no campo do trabalho. Ele pede demissão da empresa e larga tudo lá. Ó. Não, quero nem saber, ele que se vire. Mas quem tem Deus, quem tem o Espírito de Deus, vai preparando. Eu vou aqui, ó, prepara uma pessoa aqui para... Porque eu vou passar tudo, eu vou... Quem está me entendendo aqui? Esse é o Espírito de Deus. Sabe? Aí a pessoa, não, Deus me chamou para isso. E às vezes a pessoa, ela não subiu ao novo degrau porque ele não preparou. Elias não foi arrebatado porque não preparou Eliseu. Diga comigo, para Elias subir, Eliseu precisa pegar a capa. A capa tem que ser passada por Eliseu, para Eliseu. Aí você está travado em um lugar porque você não está treinando ninguém, porque o seu coração não é um coração de compartilhar aquilo que Deus te entregou. Mas quando você compartilha o conhecimento de Deus, a graça de Deus para outras pessoas, Deus percebe que você já está pronto para o próximo nível. Me ajude a pregar. Davi não deixou as ovelhas sozinha. Deixa eu entrar nesse... Calma, vou entrar agora. Davi não abandonou as ovelhas, mas deixou-as com um guia. Você tem que aprender a fechar ciclos, meu irmão. Preocupe-se sempre em deixar seguro e vivo as poucas coisas que Deus te confiou antes de partir para as maiores. Tem que deixar vivo. Vou sair, não. Agora, quando eu sair, vai acabar. Quando eu sair, vai despencar. Significa que você não foi um bom líder. Se saiu e despencou. Então, diga comigo, eram poucas ovelhas. Mas Davi preparou alguém, treinou alguém e deixou para cuidar das ovelhas. Cuide das poucas coisas que Deus colocou na sua mão. Porque aquele que é fiel no pouco,
Deus o colocará no muito. Às vezes a gente está com pouca coisa, a gente não valoriza, sabe? A gente está ali, mas eu estou aqui só passando um tempo, passando uma chuva. Eu estou aqui numa fase. Olha, eu não gosto desse povo que vem dizer que está. Não, eu estou aqui numa fase. Vou passar uma estação aqui. Irmão, você vai passar uma estação aqui, então você vai passar debaixo do outro guarda-chuva. Negócio de estação. Quando Deus nos põe em um lugar, a gente tem que abraçar aquilo ali. A gente tem que se entregar naquele tempo ali. Quem está me entendendo aqui? Porque Deus vai perceber isso. Quando Deus vira a tua entrega, quando Deus percebe que você está entregue, que você está valorizando, que você está se preparando, este é o sinal de Deus dizendo: eu vou puxar para outro nível agora. Agora eu te elevo. Mas porque é pouco, então vamos fazer de qualquer jeito. Eu estou passando uma chuva mesmo. Eu não vou ficar aqui mesmo. Quem me entende aqui? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque é por isso, às vezes, que a nossa vida não anda. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Se você vai deixa as coisas organizadas. Deixa as coisas arrumadas. Fecha o ciclo. Sabe? Não menospreze as coisas porque são pequenas. Então, quando Eliabe pergunta a Davi, menosprezando ele: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: você é um pastorzinho. Você é um pastorzinho. Eu sou soldado. Eu sou líder no exército. Você é um pastorzinho de poucas ovelhas. São poucas, mas foi Deus que deu a ele. Então eu não sei onde você está, em que lugar você está, se é pouco, se você está achando muito pequeno a função que você exerce hoje, o lugar que você está, você achou que você já deveria estar em uma área de gerência, alguma coisa. Deus está falando para você: abraça aquilo que eu te dei, cuide daquilo que eu te dei, cuide das poucas ovelhas. Quem está me entendendo aqui? Cuide dessa área pequena, dessa coisa pequena aí. Porque quando Deus vira a tua entrega, quando Deus perceber que você está honrando Ele. Quem está me entendendo aqui? Porque cuidar das poucas coisas é honrar a Deus. Você não está fazendo por causa da empresa, do seu patrão, do pastor. Não, você está fazendo por causa de Deus. Foi Ele que te entregou aquelas poucas ovelhas. Quando a gente entende isso, Deus nos promove. Davi simplesmente diz assim: olha, ovelha, se vire aí que eu já fui. Vou para guerra, vou virar soldado, vou estar lá no meio dos grandes. Aqui já foi para mim. Não. Ele preparou um guia. Ele preparou um guarda. Ele cuidou daquilo que Deus colocou nas mãos dele. Quem me entende aqui nesta noite? Sabe, ele não abandona as ovelhas. Ele aprende a fechar ciclos. E meu tempo já foi embora. Antes de Deus te promover, Ele vai te provar nas coisas pequenas. Diga comigo: a essência não muda com a quantidade, nem com o ambiente. Se você pegar vamos pegar uma coisa que tem fórmula, Coca-Cola. Uma coisa que tem fórmula, né? Que é aquilo ali. Você pega aquela Coca-Cola, bota ela quem lembra daquelas garrafinhas de Coca-Cola? Pequenininha, né? Que a gente tinha, que a gente guardava, né? Era tão bonitinho aquilo, né? Um dia eu abri um e bebi para ver se era de verdade mesmo. E era. Eu guri, esse negócio de Coca-Cola mesmo, abri. E não é que era Coca-Cola. O pessoal: pastor, o senhor fez isso? Eu fiz, eu tinha que verificar. Coisa de guri. Não, isso aqui é Coca-Cola mesmo. Eu abri e bebi. Não era aquela Coca-Cola.
Agora, qual é a diferença de uma PET de 3 litros para aquela dali? Nada, é a mesma essência. Imagine se o líquido ali tivesse vida e dissesse assim: eu só sou apenas 10 ml, 15 ml, aquele ali é 3 litros. Ele está carregando a mesma essência. Quem me entende aqui? Ela não vai virar Coca-Cola quando ela for para a garrafa de 3 litros. Quem está me entendendo aqui? Ela não vai se transformar em Coca-Cola quando ela subir de nível. Ai não, aí eu viro, eu estou aqui, eu sou água com gás. Aqui eu sou aquele, como é um daqueles feios? Aquele, um tinguá. Eu sou um tinguá, tinguá cola. Pense num bicho ruim. Não, eu estou aqui, olha gente, eu estou aqui nessa garrafinha de 15 ml, certo? Estou aqui nessa garrafinha de 15 ml. Como eu estou na garrafinha de 15 ml, eu sou um tinguá. Mas se você me colocar na de 335, 300 e pouco, né? 350, eu viro coca. Me põe lá no latão para você ver, na latinha, você vai ver, ó, quando a minha abrir, ó, Coca-Cola. Não é assim que funciona. Então, se você carrega a essência de Deus, manifeste essa essência aí, nessa garrafinha que Deus te colocou. Quem está me entendendo aqui? Se você é vencedor aí. Se você é crente aí. Se você tem graça, então você tem graça aí. E quando Deus te promover, a graça vai te acompanhar. E a essência só vai aumentar a quantidade. Só vai aumentar a quantidade. Então nós precisamos entender isso aqui. Davi, ele não mudou a essência dele. E eu vou provar isso. Quando ele vai chegar por rei, ele vai dizer assim: rei, se você não tem como ir contra esse homem. Eu disse: não, eu tenho. Eu sou pastor de ovelha. E uma vez eu estava lá cuidando e veio o urso. E eu pegou a ovelha, eu tomei a ovelha da boca dele. Livrei a ovelha, ele veio o leão e ainda matei o leão. A essência de guerreiro já estava nele. Nas pequenas batalhas. Irmãos, quem é feroz na pequena batalha é grande também. É feroz na grande. Quem está me entendendo aqui? Não recua não. Quem tem graça de Deus, quem tem coragem para enfrentar o pequeno, ele também tem coragem de Deus para enfrentar os grandes desafios. Porque é Deus que te capacita. É Deus que aumenta a unção em você. Mas a unção ela não muda. Ela é a mesma. Ela derruba, ela vence grandes desafios em Deus. Então eu já encerro aqui, meu tempo acabou. Então o exército ficou paralisado por 40 dias. Por medo. Medo é algo terrível. Mas eu quero terminar com essa lição, a última aqui. Quando Deus derrubou o gigante pelas mãos de Davi, não foi apenas o gigante Golias que caiu. E vou refazer. Golias não foi o maior gigante que caiu. Não foi o único e não era o maior que foi derrubado ali. O maior gigante que foi derrotado ali foi o gigante do medo, que paralisava o exército de Israel. E vou lhe provar isso aqui agora na Bíblia. Diferentemente da luta de Davi contra Golias, depois que Davi derruba Golias, vocês sabiam que outros 4 gigantes foram derrotados pelo exército de Israel? O exército de Israel matou 4 gigantes depois. Depois que Deus usa Davi para derrubar gigantes, Deus derruba o gigante dentro do coração do exército de Israel. E eles entendem que o Deus a quem eles servem é poderoso para fazê-los derrubar gigantes.
Depois disso que Davi assume o reinado, os soldados partiam para a batalha. E quando eles encontravam gigantes, eles iam para frente. Eles partiam para cima. Porque eles diziam: o meu rei derrubou gigantes. O Deus dele é o meu Deus, então eu também vou derrubar gigantes. Quem está me entendendo aqui? Será que entendeu mesmo? Então a tua vitória vai se transformar na vitória do teu irmão também. Vocês sabiam que quando a gente aqui está orando por cura, muitas pessoas sendo curadas, graças a Deus. Mas você sabia que existe uma estatística que quando a gente, antes de orar pela cura, a gente conta testemunhos, o percentual de pessoas curadas aumenta. Isso é estatístico. O percentual de pessoas que são curadas por Jesus aumenta. Por quê? Porque quando eles entendem que Deus está curando, Deus derruba o gigante dentro dele primeiro. Antes de curar o gigante do medo. Pastor, eu vou sair aqui como? Eu vou orar para Jesus derrubar gigantes hoje. Mas você precisa entender que o compartilhar os gigantes que você já derrubou, o compartilhar os gigantes que Deus te usou para derrubar, pode ser uma ferramenta poderosa na vida de outras pessoas que estão enfrentando gigantes. Não se cale. Compartilhe as vitórias que Deus tem te dado. Compartilhe os testemunhos. Tem muita gente que fica aí agora, eu sempre comento sobre isso, ficam compartilhando bobagem, compartilhando piada, compartilhando isso, compartilhando aquilo. Compartilhe os testemunhos. Fale daquilo que Deus tem feito na sua vida, porque ao falar, as pessoas vão usar essa ferramenta para derrubar os gigantes que estão na vida dela. Fique de pé, que meu tempo acabou. Imagine você. Golias foi morto por Davi. Sipai foi morto por Sibecai, todos os soldados de Davi. Lami, o outro gigante, foi morto por Elanã. O gigante de 24 dedos foi morto por Jonatas, sobrinho de Davi. Isbi-Benob foi morto por Abisai, sobrinho de Davi. E Saf, são 7 gigantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o último é Saf, que foi morto por Sibecai. Ou seja, Sibecai matou 2 gigantes. Matou mais gigantes do que Davi. E os sobrinhos de Davi, cada um matou um gigante. Só porque Davi se permitiu. Se permita. Porque essa vitória que Deus vai te dar, ela vai servir para destravar outras vitórias na vida de outras pessoas. Deus está te chamando para você vencer uma grande guerra e você está com medo. Entenda, isso vai impactar outras pessoas que também vão vencer, e às vezes vão vencer mais do que você, mas por sua causa vão vencer. Pelo seu testemunho eles vão vencer. Pela sua coragem, eles agora vão crer que Deus também pode ser na vida deles. Então não recue quando Deus estiver te chamando para uma batalha, porque não é apenas a tua vitória que está em jogo. Quem entendeu aqui? Talvez existam pessoas da família, como os 2 sobrinhos de Davi, que vão precisar vencer grandes gigantes. Talvez seus filhos vão encarar grandes gigantes lá na frente. Mas se você não recuar hoje, se você enfrentar esse gigante hoje, ele lá na frente, talvez você nem esteja aqui ainda, mas eles vão dizer: meu pai venceu o gigante, então eu também não vou recuar. Se Deus deu a ele vitória, ele também vai me dar. Então você não pode recuar desta batalha, meu irmão. Deus está te chamando hoje
dizendo assim: aleluia, guerrei as minhas guerras, porque eu tenho te dado vitória. Meu Deus, meu Deus, é muito forte. Meu Deus. 6 gigantes caíram depois, mais 6, os 6 irmãos de Golias. Deus está te chamando. Você vai recuar? Eu creio que não.